Bom dia, irmãos. Vamos para mais uma devocional. Eu me chamo Fabrício, sou o pastor Fabrício Kirk, membro da Igreja Evangélica Congregacional de Vista Alegre. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A nossa devocional tem como tema quando Deus diz não. E essa semana foi uma semana muito dolorosa. Eu perdi uma grande amiga que nós estávamos orando, a Eliana, esposa do pastor Flávio. O pastor Leônidas perdeu o seu tio. E como que a gente fica, né? A gente está orando a Deus, pedindo a Deus para curar a pessoa da enfermidade, e Deus diz não. Deus prefere levá-la. E na Bíblia nós vamos ver que Deus disse não a algumas pessoas. Esse texto que eu li com você traz um exemplo. Paulo, ele tinha um espinho na carne que ele chamava mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. E o que poderia ter sido esse espinho na carne na vida do apóstolo Paulo? Tudo indica que se tratava de uma doença crônica. Comentários sugerem de uma enfermidade como enxaqueca, ou problemas de vista, ou malária, ou epilepsia. Paulo considerava tudo isso como obra de Satanás, permitida por Deus com um propósito benéfico, de mantê-lo humilde. E esse problema não podia ser aliviado através da oração, porque Paulo já conhecia a resposta de Deus, que era não. A minha graça te basta. Nós vemos alguns nãos na Bíblia também. Por exemplo, na vida do Senhor Jesus. Jesus, quando estava no Getsêmani, ele falou: Pai, se possível, passe-me esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Está lá em Lucas 22, a partir do versículo 42. Mas a vontade de Deus era que o Senhor Jesus morresse na cruz. E tinha um propósito. Na vida de Paulo era mantê-lo humilde. Na vida do Senhor Jesus era salvar a humanidade. Porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, diz a palavra. Era necessário Jesus morrer na cruz para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Teve uma outra pessoa que também recebeu o não de Deus, que foi Moisés. Moisés, quando ele estava diante das rochas em Meribá, e o povo começou a murmurar, reclamando que eles não tinham água para beber. E a palavra de Deus diz que Deus manda Moisés falar a rocha, e a rocha daria a sua água, e daria a beber a todo o povo de Israel e aos
os seus animais. Só que Moisés, ele levanta sua mão e fere a rocha com seu bordão 2 vezes. Deus mandou falar a rocha e Moisés fere com o seu bordão. Deus queria mostrar ali, e ele era poderoso para usar o seu servo Moisés para falar a rocha da água. Mas parece que Moisés, ele numa atitude de indignação com a murmuração do povo, ele age de forma impensada e fere a rocha com o seu bordão. Eu penso aí que ali Deus não foi glorificado ao máximo, porque Moisés feriu a rocha com o seu bordão. E a palavra de Deus diz que Deus fala para Moisés em Números 20, 12: visto que não cresces em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que eu lhe dei. Mas Deus permite que Moisés veja a terra. Em Deuteronômio 34, versículo 4, fala: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo a tua descendência: a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Eu acho interessante que Moisés, ele não reclama com Deus, porque Deus não permitia ele de levar o povo à terra prometida que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, ele não reclama, ele aceita o não de Deus. E o não de Deus, né, ele serve para nos manter humildes, como foi com o apóstolo Paulo. O não de Deus, ele nos traz um propósito melhor e maior, que foi com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Filipenses que a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome, está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O não para o Senhor Jesus serviu para que toda a humanidade fosse salva por meio do Senhor Jesus. E Deus o exaltou o nome de Jesus, que o nome dele está acima de todo nome, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Há uma recompensa quando nós somos obedientes e aceitamos o não de Deus para as nossas vidas. E no caso de Moisés, né? No caso de Moisés, nos trouxe uma lição, que precisamos obedecer à voz de Deus, precisamos obedecer a palavra de Deus, porque senão nós sofreremos as consequências da nossa desobediência. E a palavra de Deus diz: o salário do pecado é a morte, e morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, e também, que o não de Deus, ele nos prova e nos aproxima de Deus. Jó 42:5 diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Depois de Jó ter perdido seus 10 filhos, ter perdido toda a sua riqueza e toda a sua saúde, ele, no final disso tudo, ele fala: Deus, eu só conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A aflição de Jó, né, que ele teve, ele aprendeu a conhecer ao Senhor de uma forma mais íntima. E a aprovação, ela nos prova, mas ao mesmo tempo que ela nos prova, ela nos aproxima de Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 145, Salmo 145,
versículo 9. Salmo 145, 9 diz: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então o Senhor é bom para todos. A palavra de Deus diz que o Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Deus, ele é santo em todas as suas obras. A palavra de Deus diz também em versículo 17, Salmo 145, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, 11, eu sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É verdade que nem sempre Deus irá nos livrar dos nossos problemas, mas Ele sempre irá nos sustentar com a sua graça suficiente que nos fortalece diante de qualquer dificuldade, ao ponto de o próprio apóstolo Paulo dizer que ele tinha prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando ele é fraco, quando ele estava fraco, então que ele era forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoava na vida de Paulo através da sua fraqueza. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, 7, que a nossa tribulação ela é leve e momentânea. 2 Coríntios 4, 7 diz assim a palavra de Deus: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Há uma recompensa para aqueles que esperam no Senhor. A palavra de Deus diz que em 1 Coríntios 10, 13, que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Não há nenhuma prova que seja além das nossas forças, além do que nós podemos suportar. A palavra de Deus diz que Ele nos proverá livramento de sorte que possamos suportar a tentação, suportar a tribulação e a dificuldade. E a palavra de Deus diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E a palavra de Deus também diz em Salmo 119, 71, foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. O não de Deus pode ser bênção para a nossa vida. Assim como um pai não atende a todas as coisas que seu filho pede, porque o pai tem experiência e sabe o que é melhor para o seu filho. Deus, ele tem o melhor para nós. A palavra de Deus diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então confie em Deus e creia, e aceite o não de Deus, que às vezes até a perda de um ente querido. Mas confie, porque Deus, ele é fiel e justo em todas as suas obras. Ele é benigno, bondoso em tudo o que faz. Que possamos aprender a confiar e entregarmos as nossas vidas a Deus, seja qual for a nossa situação, o nosso problema. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cada dia a aceitarmos o seu não, Senhor, e a crer e a confiar em Ti, que Tu és bom para conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.